gente, tudo bem? Sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Nesse vídeo de hoje a gente vai fazer o quadro resenha. E nesse quadro a gente vai falar de maneira bem natural, assim, sem roteiro, sem nada, sobre alguns temas, algumas estratégias de alguns players, de alguns grandes players do marketing digital. Eu tô com uma colinha aqui embaixo, então de vez em quando eu vou dar uma olhadinha aqui só para não esquecer dos pontos dos conteúdos que eu vou trazer para vocês, tá? Hoje a gente vai falar sobre as estratégias de conteúdo de grandes marcas. Mas cada quarta-feira a gente vai trazer um tema diferente, falar sobre vendas, uma hora sobre estratégias de e-mail marketing, sobre estratégias de patrocinado, enfim, a gente vai falar sobre um pouquinho de tudo. Mas falando sobre estratégias de conteúdo, a gente sempre fala aqui, tem alguns conteúdos aqui no canal que você pode assistir, conteúdos passados, que a gente fala sobre a importância da produção de conteúdo para as marcas, especialmente nesse momento assim de redes sociais. As marcas estão inseridas nas redes sociais, existe uma audiência muito grande nas redes sociais e as marcas têm cada vez mais evoluído nesse sentido de buscar uma maneira diferente de se comunicar, um pouco mais próxima dos usuários e falando um pouquinho mais também de acordo com cada plataforma. A gente sempre fala sobre isso. Hoje o objetivo desse conteúdo é trazer um pouco de referência, um pouco de exemplo de algumas marcas, de alguns grandes players que estão fazendo esse trabalho de maneira muito original, muito interessante, para a gente poder trazer uma visão técnica e crítica a respeito daquilo ali que às vezes você já até foi impactado e não sabe qual é a técnica que tem por trás daquilo ali. Então assim, o marketing de conteúdo ele é extremamente importante para as marcas, porque as marcas não têm, né, esse movimento natural de pensar rede social como uma pessoa pensa. Mostrar o dia a dia, mostrar, sei lá, foto de comida, foto de viagem, foto da rotina da pessoa é o que geralmente uma pessoa faz na rede social. Essa pessoalidade acaba dando a característica mais importante das redes sociais, que é essa aproximação, eu querer ver a vida do outro, eu querer observar como é a vida dela, que tipo de coisa ela consome, eu acabo ficando interessado nesse tipo de coisa, né, que é a vida das pessoas. Quanto mais natural a pessoa quanto mais original ela tende a fazer muito sucesso, e é por isso que a gente vê grandes nomes assim de influenciadores que tem hoje assim milhões de seguidores, trazem muito resultado também para as marcas através desse engajamento que eles têm com a sua audiência. Uma pessoa tem naturalmente essa busca, né, tem essa coisa orgânica, né, de mostrar a vida, de mostrar o dia a dia, então isso se torna muito interessante e é isso que separa rede social de uma mídia tradicional, né? Que é onde a gente não tinha acesso a esse tipo de coisa. Então, assim, o marketing de conteúdo, a gente tem que pensar ele muito nesse sentido de tentar trazer para as marcas um pensamento de que eu não posso fazer dentro de uma rede social a mesma coisa que eu fazia num outdoor, num comercial de televisão, no rádio, enfim, num flyer, né? Porque se eu fizer isso, eu tô fazendo uma comunicação engessada e isso não é interessante. Então, o conteúdo, ele vem para você fazer um processo de atração para as pessoas se interessarem tanto pela sua marca quanto ela se interessa por exemplo, um influenciador. Eu vou trazer alguns exemplos aqui de como algumas marcas constroem esses conteúdos, mas eu vou trazer alguns exemplos bem assim arrojados. Eu quero te mostrar vários universos e quero te mostrar também alguns exemplos que podem se encaixar mais dentro da realidade do seu negócio, tá? Uma coisa muito importante que esses casos aqui que eu vou trazer para vocês têm e que vai muito nesse sentido do que eu tô falando, a respeito de você entender que você não tá usando rede social, não pode usar a internet da mesma maneira que você fazia com uma TV, um rádio, outdoor, enfim, com os meios tradicionais, é a adaptação do conteúdo, da linguagem, né, para aquela plataforma e para aquele tipo de público. Cada plataforma vai ter uma característica particular de consumo de conteúdo. Então, dentro do YouTube você vai ter um perfil de conteúdo um pouco maior e, dependendo do que a gente está falando, um pouco mais denso ou não, ou as duas coisas, conteúdos mais leves e conteúdos mais densos. E quando a gente fala de um TikTok, por exemplo, a gente está falando de vídeos muito curtos.
Então é necessário que a marca se adapte a essas duas realidades. Quando eu tô falando com um vídeo onde eu posso explorar mais, eu tenho que entender que essa audiência desse formato, dessa plataforma, ela já espera esse tipo de conteúdo. Agora, dentro de um TikTok, por exemplo, essa audiência não vai esperar um conteúdo mais denso e maior, né? Até porque a plataforma mesmo não permite. Tem que se pensar nas linguagens de maneira adaptada para um meio ou para outro. Isso é muito importante. E a gente vai trazer esses cases aqui, que são empresas que pensam muito nesse sentido, né? De conseguiram compreender muito bem a sua audiência e conseguiram compreender muito bem o formato que eles estavam falando. O primeiro case é o canal Coisa Nossa. Não sei se você já foi impactado por esse canal em algum momento, mas o Coisa Nossa é um canal da Guaraná Antártica. Da Guaraná, será? Da Guaraná ou do Guaraná? Deve ser do Guaraná. Do Guaraná, né? Do Guaraná Antártica, que eu acho que a marca é centenária até do Guaraná. O Coisa Nossa é um canal de humor, muito focado em humor, que traz até de uma maneira muito arrojada alguns dos humoristas mais assim picantes, ou alguns que são considerados assim absolutamente fora da caixa. E eles trouxeram esses profissionais, que são profissionais da comédia, todos eles são profissionais da comédia, não são doidos, né? Apesar do humor deles ser bastante diferenciado, eles não são malucos, eles são só um estilo de humor muito particular, e eles trouxeram essa linguagem muito personalizada ali pro Guaraná Antártico. O Coisa Nossa, ele tem muito essa pegada de trazer o jeitinho brasileiro, de falar sobre o jeitinho brasileiro de uma maneira muito bem humorada, né? Então esses humoristas costumam comentar coisas, memes, algumas coisas que só o brasileiro tem, uma visão em cima dessa ideia de algumas coisas que só o brasileiro faz e de coisas que são bem características desse jeitinho brasileiro, algumas gambiarras, algumas coisas nesse sentido. Então a gente tem lá, assim, geralmente o canal tá ali separado hoje em dia, por influenciadores. Então você vai encontrar lá dentro do canal playlists setadas ali para alguns dos influenciadores neste segmento de humor, assim, muito diferenciado. Então tem o Igor Guimarães, que é muito famoso, muito popular na internet dentro do nicho dele. Tem o Lucas Inutilismo também, tem o Diogo Defante, que é também muito louco. Então, assim, são três dos grandes ali que fazem parte, e tem mais uma dezena de influenciadores ali que são mais ou menos na mesma categoria. É muito engraçado e conversa muito com esse público que é um público muito jovem, né? Muito provavelmente é esse público que eles estão buscando, um público jovem e que se interessa por essa coisa do meme, essa coisa do momento, de tirar sarro e tal, é muito nesse lugar. O canal tem 2 milhões de inscritos, mais de 2 milhões de inscritos, na verdade. Agora, nesse momento que a gente tá gravando, tem mais de 2 milhões. O que mostra, né, se você olhar qualquer canal de marca ali, você vai ver como esse número é expressivo para uma marca e não parece que você está consumindo o produto de uma marca. Isso é a coisa mais legal do Coisa Nossa. Apesar de no início dos vídeos sempre aparecer Guaraná Antártica, todos os lugares tem Guaraná Antártica, no fundo tem latas de Guaraná Antártica, garrafas de Guaraná, enfim. É tudo contextualizado, você sabe que você está num canal do Guaraná, mas é tão leve, tão divertido, tão interessante, não parece que você está vendo uma comunicação de uma marca. Então esse é o valor por trás desse tipo de conteúdo. É um conteúdo muito inteligente, né? Um jeito muito inteligente, porque ele está conseguindo se comunicar com o público mais jovem de uma maneira muito interessante, muito diferente e certamente muito mais engajada do que se fosse uma simples propaganda ou algo nesse sentido na rede social. Um outro case interessante é da Reserva, e a Reserva é um exemplo muito interessante de marketing em vários níveis. A gente poderia falar sobre blog ou jeitos diferentes de se comunicar em várias plataformas também. Sempre foi uma marca muito diferenciada, muito inovadora, já tá no DNA ali da Reserva, ela é conhecida por isso. E não tem muito tempo, acho que tem um ano, mais ou menos um pouco mais, eles criaram um canal que chama Geração R, e é um canal assinado pela Reserva. Diferente do Guaraná Antártica, se eu não me engano, não tem a marca assim da Reserva nos vídeos, mas tem no banner ali do YouTube, e você sabe que é um canal da Reserva porque eles falam o que é. O objetivo desse canal também é produzir conteúdos semanais, então até onde eu vi ali tem vídeos que são publicados acho que nas terças, quartas, sextas e sábados. Tem vários quadros dentro do Geração R, então alguns dos quadros que eu
que eu levantei, são só alguns, tem vários, mas tem, por exemplo, o Reserva Comedy Club, onde eles juntaram vários humoristas bem conhecidos, assim, eu vi Paulinho Serra, vi o Maurício Meirelles, que é outro nome bastante conhecido também, fazendo um comedy club mesmo, contando histórias no estilo stand-up. Então tem esse tipo de conteúdo lá. Tem o Choque de Gerações que o Maurício Meirelles comanda, que tem o objetivo de buscar essa geração de agora, com um pouco de nostalgia das coisas que eram mais antigas, né, mais tradicionais. Tem um quadro muito divertido com a Narcisa também, que é o Reage Narcisa, que é outro nome muito famoso em memes e entrevistas, ela nunca sai da alta, né? Então, assim, são nomes muito famosos dentro desse segmento da comédia e é um tipo de público jovem, né? É diferente ali do Coisa Nossa, que é um pouco, acho que mais juventude mesmo. E esse aqui a gente tá falando de uma idade um pouquinho mais avançada, mas ainda fala com essa galera ali, talvez de 30 e poucos anos. Bem interessante também o Geração R, é muito pautado nessa coisa da comédia, do conteúdo leve, com a mesma intenção e a mesma ideia do Coisa Nossa, só que esse aqui um pouco mais assim, mais dentro do quadradinho, com humoristas um pouco mais dentro do quadrado. Então é divertido, é engraçado, é leve, atrai o público, um público que tá muito ligado nessa galera também. Os humoristas estão fazendo muito sucesso em rede social, então eles estão muito ligados nesse tipo de conteúdo, por isso que faz sucesso. É um jeito da marca estar o tempo todo ali conversando com esse público. Em eventuais momentos ali, a marca vai fazer a sua venda ou vai pelo menos fazer um processo de construção de marca, né? Aí tem que entender bem tecnicamente o que tem por trás dessa estratégia. Mas a princípio, manutenção de conteúdo interessante que é capaz de engajar com essa nova audiência, com esse tipo de plataforma, que aqui nesse caso a gente tá falando do YouTube, né? O canal do Geração R é um pouquinho mais modesto, tem 43 mil inscritos, mas também é bem interessante. E aí outro exemplo legal desse tipo de conteúdo também é a Netflix. Eu acho que eu até falei da Netflix no outro vídeo que eu fiz sobre a humanização das marcas, que provavelmente já vai estar aqui no canal, então você pode acessar o card, que tá em algum lugar aqui. Acho que é aqui. É aqui, né? Acho que é aqui. E aí vai ter o quadro lá que a gente vai fazer toda segunda-feira, que chama Update. Essa semana eu falei sobre o Leite Moça, que criou uma influenciadora 3D, e falei sobre essa coisa da humanização das marcas, citando a Netflix também. Vou citar de novo, aqui na Netflix eles não tem essa coisa de um canal terceirizado que assina, né? Não tem um projeto à parte que assina. É dentro do canal da Netflix mesmo, mais focado no produto Netflix, mas como a Netflix é uma empresa de entretenimento, ele já tem conteúdo muito de entretenimento, então eles não precisam, né, buscar essa maneira de se comunicar com esse jovem, porque o próprio conteúdo vai trazer isso. Mas como ela é sempre se portou como uma voz muito divertida nas redes sociais, o jeito da Netflix é muito particular de responder à audiência, de trocar com a audiência. Como eles já fazem isso, então fica ainda mais leve e mais divertido o canal. Eles têm muito conteúdo, né? Uma empresa de mídia tem muito conteúdo, por isso que é tão mais fácil para uma empresa de mídia fazer esse tipo de trampo, né? Mas o que eles fazem ali, eles fazem diversos quadros. Um dos mais famosos e que mais acho que tem conteúdo ali é a minha lista Netflix, que vários famosos vão lá e falam qual que é a lista de filmes preferidos, enfim. Tem o meu elenco lendo tweets também, que é muito engraçado, que geralmente tem uns gringos tentando traduzir, por exemplo, coisa do brasileiro para a língua deles, ou tentando entender o que estava escrito ali em português, que é bem divertido também. Tem alguns conteúdos originais com algumas séries que estão hypadas, entrevistas, enfim. Tem um monte de coisa lá, um monte de quadros. Também é uma grande inspiração, assim, em vários tipos de questões relacionadas ao marketing digital, desde do processo de comunicação com a sua audiência, até esse tipo de conteúdo aqui que vai atrair para a venda dos produtos. Tem vários outros canais que são interessantes, que eu vou só citar aqui, que me lembro de cabeça. A própria Magalu, que também falei no vídeo passado, a Lu do Magalu tem um canal lá. É muito interessante a maneira como a Magalu produz conteúdo, a Magazine Luiza, né? Magazine Luiza produz conteúdo, é muito interessante. Vale a pena ver blog, vale a pena ver canal, é muito legal o jeito que eles se comunicam. E também tem a Mobile, né? Que é aquela empresa de móveis, que vende móveis pela internet, também tem um canal bem interessante. A Descomplica também tem um canal muito interessante. Então são algumas das referências aí de produção de conteúdos originais e adaptados
para as plataformas. Bom, gente, acho que é isso. Eu queria pontuar esses 3 aí para trazer para vocês uma visão mais técnica do porquê que esse tipo de conteúdo é feito. Então, se você tinha alguma dúvida se os grandes players fazem ou não conteúdo, parece que fazer conteúdo é uma conversa, uma balela, né? Mas não é. Existem outros tipos de conteúdo um pouco mais sérios, de empresas que fazem conteúdo um pouco mais sérios, assim. Mas eu quis trazer esses diferentes e mais fora da caixa para vocês verem como a produção de conteúdo ela pode ser diferente e pode ser interessante. Não precisa ser só aquela coisa de eu vou fazer um blog, um post no blog, eu vou fazer 3 posts na semana, eu vou fazer... Isso existe, lógico, a sua marca pode fazer nesse sentido, mas para ser mais interessante, para ser mais atrativo, você precisa pensar em cada formato, em cada plataforma e na sua audiência, no seu tipo de público e encaixar esse conteúdo dentro desse tipo de público. É isso, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Hoje é resenha, então é assim, bem aberto, bem livre. Não se esqueça que segunda-feira tem o update, quarta-feira tem o resenha e sexta-feira tem o FAQ. Então, continue assistindo a gente aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa a sua curtida aqui embaixo. Ativa o sininho que tem... Eu acho que eu tô apontando certo, né? Sei lá. Ativa o sininho que tem aqui. Toda vez que sai um vídeo, quando você ativa esse sininho, você recebe a notificação, então você não perde nenhum conteúdo. Eu te vejo no próximo vídeo. Até mais!